E aí, pessoal? Nessa aula, nosso objetivo é compreender dois pontos que serão basilares para o desenvolvimento de nosso curso. O primeiro deles é compreender qual que é a função do contrato na atividade empresarial e compreender o que se entende por contratos empresariais e por que o título do curso é Teoria Geral dos Contratos Empresariais e não só Teoria Geral dos Contratos ou mesmo Teoria Geral dos Contratos Privados. Para compreendermos a função do contrato na atividade empresarial, é preciso relembrarmos qual é o conceito de empresário vigente no nosso ordenamento jurídico. Segundo o artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Por meio deste conceito, nós podemos deduzir que a atividade empresarial é justamente essa atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Por atividade organizada, entende-se que, para ser empresarial, a atividade deve organizar e articular os fatores de produção, que são o capital, a mão de obra, os insumos e a tecnologia. A forma como o empresário consegue organizar esses fatores de produção é por meio de contratos. Vamos aos exemplos. O primeiro fator de produção é o capital. O empresário, seja atuando como empresário individual, EIRELI ou sociedade empresária, precisa de capital para dar início e continuar a atividade empresarial, assim como nós, pessoas naturais, precisamos de dinheiro para tocar nossas vidas, inclusive para morrer. Este capital necessário para o desenvolvimento da atividade empresarial pode ser próprio ou de terceiros. Se for o capital dos próprios sócios, um contrato de sociedade será necessário para formalizar essa transferência de capital do sócio para a sociedade. Se for capital de terceiros, como instituições financeiras, é possível celebrar contratos de empréstimos, contratos de financiamento, contrato de abertura de conta corrente, etc. O segundo fator de produção é a mão de obra. O empresário precisa de mão de obra, isso é, de pessoas a ele subordinadas que lhe disponibilize seu tempo e sua força de trabalho para assumir determinadas funções que serão essenciais para o desenvolvimento da atividade de produção e de circulação de bens ou serviços. Para tanto, o empresário celebra contratos de trabalho, contratos de prestação de serviços ou pode contratar empresas especializadas e terceirizadas para lhe providenciar a mão de obra. O terceiro fator de produção são os insumos. Insumos, grosso modo, são bens que são utilizados para a produção de outros bens. Assim, insumos são a matéria-prima, a energia elétrica, a água, os maquinários, etc. Para obtê-los, o empresário poderá celebrar contratos de fornecimento, de distribuição de energia elétrica junto ao poder público, contratos de leasing ou arrendamento mercantil, contratos de locação, etc. Por fim, o quarto fator de produção é a tecnologia. A tecnologia é o know-how, é o conhecimento técnico empregado para a produção de determinado bem ou prestação de determinado serviço. O empresário pode desenvolver esse conhecimento ou adquiri-lo por meio da celebração de contratos de transferência de tecnologia, de licenciamento de patentes, etc. Assim, os contratos eles são usados para a organização dos fatores de produção, que ajudarão o empresário a organizar a sua atividade internamente. Mas além deste papel, o contrato também será utilizado para a efetiva inserção deste produto ou serviço no mercado. O empresário poderá celebrar contratos de distribuição, de representação comercial, de franquia e contratos de publicidade. E, por fim, quando o produto ou serviço for efetivamente disponibilizado ao consumidor, que é justamente o destinatário final dos produtos e dos serviços, o empresário celebrará contratos de consumo. Deste modo, percebe que os contratos são instrumentos jurídicos indispensáveis para que o empresário possa organizar internamente sua atividade econômica e atuar e disponibilizar seu produto ou serviço no mercado. É por essa razão que a análise econômica do direito, também conhecida como Law Economics, diz que a atividade empresarial é um nexo, é um feixe de contratos, visto que, para funcionar, o empresário deve participar justamente de uma série de contratos. Então, neste ponto da explicação, poderia ser me questionado. Então, os contratos empresariais são os contratos celebrados pela empresa para a organização de sua atividade econômica? A resposta é não. A empresa, enquanto agente econômico, celebra contratos com todo tipo de objeto, com todos os tipos de pessoas. Dependendo de quem celebra o contrato com a empresa, este contrato será enquadrado em um determinado grupo, será de determinada natureza, assim delimitado porque reúne características e elementos específicos que afastam esses contratos dos demais, sujeitando-os à disciplina e legislações próprias. Se o empresário celebra um contrato com uma pessoa natural que lhe é subordinada e recebe remuneração, trata-se de uma relação trabalhista, um contrato de trabalho. Os contratos de trabalho reúnem elementos muito específicos, pois o empregado encontra-se em posição de hipoficiência em relação ao empregador, e apenas o empregador tem o escopo de lucro da relação. Com o tempo, desenvolveu-se disciplina e legislação próprias para as relações trabalhistas, visando a equilibrar uma relação naturalmente desequilibrada. Assim, as relações de trabalho são submetidas à CLT.
Quando o empresário celebra contrato com o consumidor, que é o destinatário final de seus produtos ou serviços, este contrato encerra uma relação de consumo. Com o tempo, os contratos de consumo também foram distanciados de mais contratos, pois percebeu-se que o consumidor se encontra em posição de hipoficiência econômica e técnica em face do fornecedor de produtos ou serviços, que é empresário. Assim, as relações de consumo são tuteladas pelo CDC. Agora, quando o empresário celebra contrato com o poder público, como contrato de distribuição de energia elétrica, abastecimento de água e licitações, este contrato encerra um contrato administrativo. Os contratos administrativos foram separados de mais contratos porque o poder público opera com base em dois princípios, que são o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Assim, quando se fala de contratos empresariais, estamos nos referindo, na verdade, aos contratos interempresariais, ou seja, aos contratos que são celebrados entre empresários, como são os contratos de franquia, de concessão mercantil, de fornecimento de matéria-prima, etc. Esses contratos são muitos e diversificados, pois o empresário é agente econômico que não atua no mercado de maneira isolada, mas interage com os demais. Os contratos empresariais, assim, como os contratos que vimos há pouco, também têm suas peculiaridades. Uma das razões pelas quais os contratos empresariais são distanciados de mais contratos é porque são celebrados entre agentes econômicos que têm escopo de lucro, ou seja, dois sujeitos que têm por razão de existir a busca pelo lucro. O escopo bilateral ou plurilateral do lucro, dependendo do número de partes do contrato, é um critério que diferencia os contratos empresariais dos chamados contratos existenciais, dentre os quais se incluem os contratos de trabalho, os contratos de consumo e também os contratos civis. Os contratos existenciais são celebrados com o intuito de viabilizar a subsistência da pessoa humana, como a compra da casa própria, a locação de uma residência e o contrato de trabalho para garantir fonte de renda para sustento da família, etc. Em relação aos contratos civis, também o escopo de lucro é um critério diferenciador, pois entre particulares, ainda que haja intenção de lucro, esse escopo é mitigado, pontual, como querer alugar uma casa da qual sou proprietária para incrementar minha renda mensal. Minha razão de existir não é obter lucro com o aluguel de casas como imobiliária. Por outro lado, em um contrato empresarial, todas as partes buscam lucro, tendo lucro como sua razão de existir. Além do escopo de lucro, outra característica peculiar aos contratos empresariais é o fato de o contrato ser usado para organizar as atividades econômicas, fazendo com que este contrato se insira na cadeia econômica dos empresários que o celebram. Essas peculiaridades dos contratos empresariais, escopo bilateral de lucro e inserção do contrato em cadeia econômica, fez com que a doutrina recente especializada passasse a desenvolver a teoria geral dos contratos empresariais. Ter uma teoria geral pressupõe que os contratos empresariais devem ser vistos separados de mais contratos, não apenas os contratos de consumo, de trabalho e contratos administrativos, mas também os contratos empresariais devem ser vistos separadamente dos contratos civis, que são os contratos celebrados entre particulares. Essa atenção à separação dos contratos empresariais dos contratos civis é relevante na medida em que, desde a promulgação do Código Civil de 2002, que revogou o Código Comercial de 1850 e unificou as obrigações civis e empresariais em um mesmo código, os contratos civis e empresariais não eram vistos como institutos que mereciam tratamento distinto. A teoria geral dos contratos empresariais é justamente uma reação a essa visão uniforme destes contratos, pois demonstra que os contratos empresariais reúnem peculiaridades não observáveis nos contratos civis e vice-versa, que demandam um olhar diferenciado. Esse olhar diferenciado é o tema de nosso curso. Na próxima aula, nós estudaremos as principais características e vetores de funcionamento que informam os contratos empresariais e que nos ajudará a compreender por que a doutrina vem realizando esse esforço de separar os contratos empresariais dos contratos civis. Até a próxima!